Capítulo 3º. Da ordem do serviço. Artigo 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Artigo 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Parágrafo 1º. Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei naqueles contados em meses e anos. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, consideram-se: 1º, dias úteis, aqueles em que houver expediente, e 2º, horas úteis, as horas regulamentares do expediente. Parágrafo 3º. A contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Artigo 10. Todos os títulos, apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados, preferencialmente, aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se, sempre, um número de ordem geral. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal, ou dúvida, obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Artigo 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: 1º, por ordem judicial. 2º, a requerimento verbal ou escrito dos interessados. 3º, a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Parágrafo 2 graus. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Artigo 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará, obrigatoriamente, do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando solicitado. Artigo 15. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial.